Gente, eu atendi um cliente com a seguinte dúvida, que pode ser a sua dúvida ou de alguém aí que você conheça. Ele fez o seguinte pergunta: Patrícia, eu tenho uma filha, eu quero doar um imóvel para essa filha, só que eu não quero que o marido dela receba. Por quê? Eu gosto dele, mas caso eles venham a se divorciar, eu não quero que o imóvel fique para ele, mas sim para minha filha, né? O que eu faço? O que pode ser feito? Me explica. Vamos lá, gente. Eu vou mostrar aqui o que está na lei e vou mostrar para vocês as decisões dos tribunais, tá? Vou falar do regime de comunhão parcial e vou falar do regime de comunhão universal. Vamos tirar essas duas dúvidas, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela que eu já deixei pronta e agora eu vou diminuir a imagem. Galera já conhece aqui como é que eu faço. Você vai fazer o seguinte, você vai lá no Google e você vai digitar Código Civil, tá? De 2002, porque tem o de 16, tem o de 2002. Você vai digitar Código Civil de 2002, tá? Patrícia, fala a lei para mim. Sim, a lei é a 10.406, tá bom? Depois que você digitou, abriu a tela aí da lei, você vai para o artigo 1661 do capítulo 3 do regime de comunhão parcial, tá? Vamos só subir um pouquinho aqui para ler para vocês. Ó, é o seguinte, se eu aumentar a tela, vocês não vão vai cortar mais ainda, se eu diminuir, vocês não vão enxergar direito. Então, coloca aí ou anota o artigo para você ver depois, tá bom? Artigo 1658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Ou seja, casei, no regime da comunhão parcial, tudo que a gente adquirir de bens, de dívidas, se comunica. Vai excluir da comunicação o seguinte. Vamos lá. Tem várias hipóteses aqui, tudo bonitinho, tá? E aí a gente vê onde aqui, gente? Doação ou sucessão, ó. O item 1, o inciso 1. Eu vou descer um pouquinho que tá bem a minha imagem aí, ó. Exclui-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão, ou seja, herança, e os subrogados em seu lugar. Guarda essa informação que eu já vou explicar. Artigo lá embaixo. Artigo 1661. São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Então, se for doado, se for de herança antes do casamento, se exclui. Não divide, não tem comunhão, tá? No regime da comunhão parcial diz bens. E aqueles bens que você possui antes. Qual que é a primeira observação? Suponhamos que você tem um apartamento seu, no seu nome. E aí você casou com a Maria, tá? Casou, foram felizes por um tempo e divorciou. A Maria vai ter direito a esse imóvel? O regime é da comunhão parcial de bens. Não. Era seu antes do casamento, tá? Então, tá aqui no inciso 1, ó, artigo 1659. Exclui-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar, ou seja, antes do casamento, tá bom? Ok.
Você tá casado, o João tá casado com a Maria, o pai do João vem a falecer, né? E aí, a Maria vai ter direito? Não, tá excluído da comunhão. Não vai ter direito. Beleza? Beleza. Outra situação. O João tem um apartamento, tá? Tem um apartamento. Casou com a Maria. Depois que ele casou, ele vendeu o apartamento e ele comprou uma casa. É o regime da comunhão parcial. Vai comunicar, a Maria vai ter direito? Não vai ter direito. Por quê? Porque essa casa foi com o dinheiro do apartamento, que é antes do casamento. Tá entendendo? Tá. Entendeu? Perfeito. Já já a gente vai falar da cláusula de incomunicabilidade, tá? Gente, assiste quantas vezes for necessário o vídeo, tá? Porque às vezes os termos é meio chatinho. O objetivo do canal é sem juridiquês, mas eu tenho que falar um pouquinho do artigo e explicar para vocês numa linguagem sem enrolação, porque se vocês assistirem num outro canal, alguém falar, um advogado, tudo mais, você vai saber, poxa, a Paty falou lá no canal na lei. Beleza? Tá bom. Descendo, né, no artigo a gente viu 1661, que são incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento, ou seja, é um imóvel antes do casamento, é uma doação antes do casamento. Perfeito, perfeito. Mesmo assim, eu, Patrícia, que sou uma pessoa que peca pelo excesso, eu gravo com cláusula de incomunicabilidade. Então, o que eu faria? Se eu, Patrícia, eu tenho um apartamento antes de casar, aí eu caso com o João, eu vendo o meu apartamento para a gente comprar uma casa de praia. O que eu faço? Na escritura da casa de praia, eu coloco uma cláusula de incomunicabilidade, ou seja, para não comunicar com o João, ele não ter direito a essa casa, no caso de um divórcio, e eu justifico que a casa foi comprada com dinheiro de um apartamento que eu vendi, que eu comprei antes do casamento. Nós vimos na lei aqui que a lei fala o quê? Subrogado no lugar. É isso. Se eu tenho um apartamento antes do casamento e durante o casamento eu vendo para poder comprar uma casa na praia, ele não entra na comunhão. Ele é excluído, ele é incomunicável. É isso que está dizendo a lei. Tá? Porém, eu, Patrícia, eu colocaria essa cláusula, mesmo assim. Por quê? Porque depois tem um divórcio, aí a pessoa não entende, divorcia não entende, procura um advogado que gosta de uma briga, gosta de um litígio, aí fala pro cliente, não, imagina, que isso? Você tem metade. Entra com a ação, pede metade. Aí o teu cliente, o João, me procura, Patrícia, mas essa casa de praia foi com dinheiro da venda. Eu falo, João, essa casa de praia foi com dinheiro total da venda do apartamento ou a Maria colocou dinheiro dela? Não, Patrícia, imagina, a Maria não tinha dinheiro não, a gente era casado, mas ela ganhava, não tinha. Foi dinheiro meu, do apartamento. Aí eu tenho que pedir para ele, tá bom, vamos ter que comprovar que o dinheiro saiu com a venda, que a venda do apartamento foi X, o valor foi utilizado exclusivamente para... Olha as provas. Nossa, mais prova, mais prova. Então, facilita a vida do colega, né? Facilita a vida do advogado, entende? Só que assim, você vai no cartório de notas, você acha que o cartório fala para você da cláusula? O cartório não sabe. Você acha que o cartório vai ficar investigando?
né? Às vezes tá o casal lá, o cartório vai ficar colocando lenha na fogueira, vai chegar e vai falar assim, ih, João, é só teu apartamento? Coloca a cláusula de comunidade, vai que você larga da Maria de repente, não é não? Você acha que o cara do cartório vai falar isso na frente do casal? Gente, faz o menor sentido, né? Maria vai começar a bater boca com o João lá, vai xingar o escrevente, vai falar, esse cara é louco, vamos fazer escritura no outro cartório. Ó o climão. Então, eu estou te falando, tá? Se você contratar eu como advogada, eu vou te falar. Se você contratar um advogado da sua confiança, se ele tiver conhecimento disso, ele também vai te falar, tá? Mas assim, é importante você saber que às vezes o advogado não comenta, né? Às vezes não sabe, às vezes comeu bola, acabou esquecendo, entendeu? E isso pode te prejudicar. Não tô querendo dizer que vai te prejudicar, que a tua mulher, teu marido, vai lá na frente querer... Não é isso, mas pode acontecer. E se acontecer? Você tá disposto a pagar o preço para correr o risco? Eu não pagava. Eu não pagava. Não pagaria, né? Vamos falar corretamente, não pagaria. Beleza? Tá bom. Vamos agora na comunhão universal. Gente, se não entendeu o que eu disse, tem três possibilidades. Ou você me envia a mensagem no direct do Instagram, ou você coloca aqui no comentário do YouTube, ou você me chama no WhatsApp, tá? Nos vídeos eu coloco o link do WhatsApp na descrição também. Então, as três possibilidades. Não entendi nada do que você falou. Me chama, tá bom? Vamos lá, ó. Regime de comunhão universal. Vai lá pro artigo 1667, tá? Eu vou ler aqui, ó. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. Ou seja, na comunhão universal, divide tudo. Não tem essa. Ah, esse imóvel era meu antes do casamento. Não tem essa. Divide tudo. Tá? É isso que tá dizendo aqui. Beleza? Agora vamos para as exceções. São excluídos da comunhão. Por isso, gente, não adianta você ler só o artigo e você não ler o que vem depois, os incisos, né? Porque aí você lê o artigo 1667, você guarda e fala, nossa, graças a Deus, que alívio. Mas e de baixo? Então vamos lá, artigo 1668, são excluídos da comunhão. 1. Os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade subrogados em seu lugar. Aqui tem que ter a cláusula, né? Tem que ter a cláusula. Lá em cima, na comunhão parcial, nós vimos o quê? Que se for um bem doado, se for um bem de herança, não comunica. Se for um bem anterior ao casamento, não comunica. Se for um bem que você comprou depois, subrogado, ou seja, no lugar daquele que era anterior ao casamento, mesmo você tendo comprado casado, não comunica. Na comunhão universal, como comunica tudo, se não tiver cláusula de incomunicabilidade, vamos falar o linguajar popular, você rodou e a pessoa tem direito, tá? Então, você é casado... João, vamos no João novamente. João é casado com a Maria no regime de comunhão universal de bens, tá? Legal? E aí o pai da Maria vai doar para ela uma fazenda. Vamos dar uma apimentada, uma fazenda lindíssima. Sei lá, gente. 5 milhões, 10 milhões de reais. Tá bom. Só que o pai da Maria esqueceu que ela é casada no regime de comunhão universal. E aí ele doou, Maria já era casada com o João, ele doou essa fazenda de 10 milhões. Depois que ele doou, o João já estava meio cansado da Maria, foi lá e pediu divórcio. E colocou a fazenda. Maria falou para ele, João, você ficou louco? Isso aí foi meu pai que me deu.
Meu pai me doou. Você não tem direito. Né? Falei lá com o advogado, aconteceu com a minha amiga, porque é sempre assim, né? É a mesma coisa que aconteceu com a minha amiga, com meu amigo, com meu tio. Você não tem direito. Aí, o João me contrata. Aí eu falo, veja bem, Maria, teu pai te doou sem a cláusula de incomunicabilidade. Logo, o João tem direito à metade. Se a fazenda é 10 milhões, metade da fazenda, 5 milhões, é dele. E o meu percentual de honorários é em cima da parte do João. Então, o João tem direito. Entendeu? É isso, gente. Então, eu fiz essa brincadeira pra gente também não ficar tão cansativo. Regime de comunhão universal de bens, se não tiver a cláusula, rodou na doação, herdados, ou seja, na herança. Ah, meu pai faleceu, deixou um patrimônio. Se não tiver cláusula de incomunicabilidade, isso é pra tudo, tá? É carro, é casa, esquece. João tem direito. Né? Ah, mas meu pai me doou e eu fui lá, vendi e comprei outra coisa. Não interessa. Você comprou outro bem com o dinheiro da fazenda. O João tem direito, se não tiver a cláusula de incomunicabilidade. Vocês estão entendendo a importância, a gravidade disso? Que se você está no regime de comunhão universal, recebe doação, recebe herança e não tem cláusula de incomunicabilidade, me desculpa. Você vai ter que dividir. A lei tá clara. O Código Civil de 2002 tá claro. E e se você ver aqui ao lado, por exemplo, artigo 1667, termina assim, do artigo seguinte, ponto final. Você tá vendo alguma letra, alguma frase em azul dizendo revogado? Não, não tem. Você tá vendo, se você abrir no seu Google, no artigo 1668, inciso 1, que é o primeiro, você vai ver que não tem revogado, você tá vendo que não tá arriscado, não tem uma partinha azul escrita revogado. Então tá válido, tá? Na comunhão parcial, a gente viu que é diferente, mas eu não correria o risco. Eu colocaria incomunicabilidade. Por quê? Porque o Código Civil é de 2002. Nós estamos em 2025. Você pode pegar uma decisão, sei lá, diferente, né? Aí tem gente que pode falar assim, Patrícia, mas no caso eu vi de comunhão universal e mesmo se a cláusula de incomunicabilidade, meu ex-esposo não teve direito. Nossa, parabéns. Sorte a sua. Né? Você pegou um abençoado, um juiz, um abençoado, um tribunal maravilhoso que manteve, então o juiz manteve, de primeiro grau o tribunal manteve, se foi para o Superior Tribunal de Justiça Brasília, manteve, parabéns, no mínimo aí às vezes, sei lá, 7, 8 juízes envolvidos que concordaram em manter, mesmo diferente da lei, sorte a sua. Não é a regra, é a exceção. O juiz, para ele afastar ali a lei não é a única fonte do direito, eu sempre falo isso, mas para ele afastar, ele tem que ter um respaldo. Ele não vai poder da cabeça dele, coitada, né, da Maria, fiquei com raiva desse homem aqui, né? Coitado do João. Né? Quer saber? Vou dar metade da fazenda para ele. Essas mulheres, viu? Não é da cabeça, não é porque ele, sabe, tem raiva de mulher, tem raiva de... Não! Para ele afastar uma letra de lei e os outros juízes manterem, tem que haver um respaldo. Então, não fica contando com isso. Que você pode rodar, tá? Deixa eu ver aqui uma outra coisa. Aqui, gente, aqui é de novo o Código Civil, tá? É que eu deixei 2 telas abertas para não ficar depois digitando o artigo, ficar mais fácil. No artigo 541 tá dizendo o seguinte: a doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular, né?
Então, ou lá no cartório de notas, escritura pública, ou um documento particular, desde que preenchidos os requisitos do contrato de doação particular. Inclusive, eu até tenho que fazer vídeo sobre isso aqui, porque às vezes a pessoa acha que é bater lá antigamente, né, bater na máquina de escrever, bate aí um contrato. Era assim, né? Bate um contrato aí. Acho que é bater um contrato e que tá tudo certo. Cuidado, hein? Gente, eu sou uma pessoa que eu não pago pra ver. Eu acho que você não pode pagar pra ver, tá? Então, contrato de doação, eu quero até fazer um vídeo sobre isso. Deixa eu colocar aqui, gente, requisitos, que eu quero explicar bonitinho pra vocês, tá? Vamos lá. Parágrafo único. A doação verbal será válida se bens móveis ou de pequeno valor, né? Se for bem móvel, um carro, né? E tem que ser pequeno valor também. Aí você pode fazer verbal. Mas, na sociedade de hoje, no mundo de hoje, você vai nessa de boca, você acaba rodando. Desculpa, tá? Então, assim, faça por escritura pública ou instrumento particular. E nesse documento, se for uma doação, você já coloca com a cláusula de incomunicabilidade, tá? Na hora que você for fazer lá o inventário, a herança, cláusula de incomunicabilidade, tá bom? Isso na comunhão universal. Na comunhão parcial, eu também colocaria. Tá? Não no inventário, mas assim, na questão de doação, talvez. Depende, gente. Teria que analisar, mas eu não correria o risco de não colocar, tá? Assim, eu iria preservar. Porque se tiver um divórcio e às vezes não tem a prova ali, você tem que provar, você vai dar uma dor de cabeça pro cliente, você vai fazer ele gastar dinheiro com advogado. Eu não sei não, eu acho que também os advogados que não devem avisar, às vezes come bola, às vezes também não tem conhecimento, acontece de comer bola, enfim, somos humanos, né? Mas às vezes eu acho que tem uns que deve fazer de propósito para dar rolo, depois o cliente ter que contratar ele e pagar mais honorários. Não sei, joguei, tá? Joguei. Vamos lá, vamos agora no Jus Brasil. Gente, eu amo Jus Brasil. Eu sempre falo, Jus Brasil, Jus com S, olha aqui, ó, o site. Vocês estão vendo aí, tá? Jus Brasil. No Jus Brasil, gente, a minha modalidade é a modalidade paga, mas mesmo você que não pague, tem informações que você pode ter acesso, tá? Eu gosto de falar isso para quem segue aqui o canal, quem assiste o vídeo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, porque você me ajuda, tá? Você me ajuda, eu te ajudo, você me ajuda. Por que eu falo? Porque o cliente tem que saber. Ele tem que saber como procurar, né? Ele tem que saber. Porque quando você sabe, gente, você tem uma certa liberdade. Você não fica refém só de um profissional, beleza? Vamos lá no Jus Brasil. Eu separei aqui algumas decisões. Gente, olha o tamanho dessa decisão. Misericórdia. Então, assim, eu vou dar uma passada, tá? Bem passada, porque eu tenho outras coisas para mostrar. Mas eu quero falar com calma. TJ Minas Gerais, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, apelação é o nome de um recurso. Jurisprudência são várias decisões dos juízes, tá? Acórdão é o nome da decisão dada no tribunal. A decisão que o juiz dá é sentença. A decisão que o tribunal dá é acórdão. E é recente, publicado em novembro de 2024. Decisão quente, tá? Quente. Vamos lá, e tá falando aqui, ó, cláusula de incomunicabilidade, ó, imóvel recebido por doação. Bate o olho aí no que tá em negrito aí, beleza? Tá bom, vamos lá, deixa eu abrir aqui pra mim que eu vou lendo. Apelação civil interposta, ou seja, um recurso interposto contra a sentença, que é a decisão do juiz, que julgou, que decidiu parcialmente procedente, ou seja, algumas coisas ganhou, confirmando, ratificando o divórcio e determinando a partilha, ou seja, a divisão para o casal, de um imóvel doado ao apelante na constância do casamento, além de condená-la ao pagamento de aluguéis a título de indenização pelo uso exclusivo do bem. Então, resumidamente, o que aconteceu aqui? O João entrou com uma ação, né? Teve ação de divórcio, e aí o João falou, olha, ela recebeu
né, minha mulher, que vai ser a ex-mulher, recebeu esse imóvel, eu quero metade desse imóvel. Ela não falou aqui no divórcio, mas eu quero metade desse imóvel. Então, eu quero que Vossa Excelência confirma o divórcio e me dê direito à metade. E se eu tenho metade, o tempo que ela ficou no imóvel, eu quero metade do aluguel para mim. Então, se esse imóvel vale R$2.000, ela ficou 1 ano. Se vale R$2.000, ela tem metade do imóvel. A outra metade eu tenho. Então, R$1.000 é para mim, todos os meses, pelo tempo que ela ficou. Né? Então, sobre questão de pagar aluguel, tem um vídeo aqui no canal que deu uma bafafá. Acho que mais de 1 milhão de visualização no Instagram, no TikTok, estourou, tá? No canal Patrícia Daher, mas também bombou aqui no canal Na Lei, quando eu publiquei, acho que... Ai, gente, agora acho que foi no TikTok que bombou. Depois dá uma conferida, que eu falo da questão de imóvel de herança, a doação, a herança para os irmãos, tem que pagar aluguel, o pessoal caiu matando. Tá na lei, gente, entende? E não só na lei, aqui tá na decisão, né? A jurisprudência, os tribunais decidem. Então o pessoal vai assistir aqui, às vezes vai falar, nossa, não vai falar, porque agora eu tô mostrando. Que eu não mostrava, todo mundo falava, caiu matando. Alguns gostavam, outros não. Agora eu tô mostrando, né? Porque assim, se falar, Patrícia, pediu metade do imóvel, eu vou ter que pagar o aluguel, tá aí, ó. Se ele tem direito a metade e você ficou 2 anos usando imóvel, metade de aluguel é pra ele. Não sou eu, quem disse foi o juiz lá de Minas Gerais, tá? Vamos descer aqui, ó. Questão em discussão. Aí, obviamente, né, ela entrou com recurso, levou o processo pro tribunal. Não gostou? Questão em discussão. Há 3 questões em discussão. 1. Definir se houve cerceamento de defesa pela não oitiva de informantes indicados pela apelante. Ou seja, definir se houve cerceou a defesa da apelante, a pessoa que entrou com recurso, porque ela pediu a oitiva, ou seja, para ouvir informante. Quem que é informante? Quem não é testemunha. Tem vídeo aqui no canal. Tem vídeo sobre prova testemunhal e quem não pode ser testemunha, que é uma coisa extremamente importante para testamento, para processo judicial. Vídeo curto, mais curto que esse daqui, tá? Tá aqui, ó, vídeo quente. É importante assistir, tá? E ouvir. Vamos lá. Então, 3 questões em discussão. A primeira é essa que a gente falou. A segunda, estabelecer se o imóvel doado na vigência do casamento deveria integrar a divisão, a partilha. Deveria ser partilhado. Considerando a alegação de nulidade da doação por incapacidade de um dos doadores. Então, qual que é a alegação, né, de quem está entrando no recurso? Não pode ser partilhado esse imóvel, porque quando ele foi doado, a pessoa estava incapaz. A pessoa não podia doar. Ó, né? Entendeu? Para que a pessoa alega isso? Para afastar o direito do outro. Ah, Patrícia, mas é um absurdo. Meu amigo, minha amiga, tem tanta coisa no tribunal que vocês não têm noção. Vamos lá. Terceira questão em discussão, para ser analisada no tribunal. Determinar a legalidade da condenação da apelante ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do imóvel após separação de fato. Né? Separou de fato, ou seja, saiu do imóvel, o outro continuou, mas não tinha feito o divórcio ainda. E aí quer analisar, né? Se realmente é legal condenar, né, quem está entrando com recurso a pagar esse aluguel, essa indenização pelo tempo lá que ela ficou, sendo que o imóvel também era do outro, tá? O tribunal decide agora. Ó, razões de decidir. Agora vem. Agora vem. O cerceamento de defesa não se configura. Já deu um tapa aqui, tá? Não teve, não conseguiu produzir prova. Não se configura, tá? Até porque o que foi juntado no processo é suficiente para o juiz decidir. Ponto final. Tô resumindo aqui, gente. Segundo, o imóvel doado à apelante, ou seja, quem entrou com recurso, em 1998, durante o casamento sob o regime de comunhão universal de bens, integra a partilha, já que a escritura de doação
não contém a cláusula de incomunicabilidade, que foi o que a gente acabou de ler, né? Então, sei lá, eu não li toda a decisão, não entrei para ver o processo, mas assim, se o pai fez a doação para a filha, ela estava casada no regime de comunhão universal de bens. Não tem cláusula de incomunicabilidade, perdeu. Simples assim, colocou o artigo ainda, né? Aí a terceira discussão para analisar, a alegação de incapacidade de um dos doadores não procede, uma vez que a ação de interdição foi ajuizada apenas 22 anos depois da doação, sem indício de incapacidade à época, né, da transação ali da doação. Gente, que vergonha, né? Que vergonha, porque assim, sabe, como que alega, né, uma questão, e não no sentido de, sei lá, né, gente, cada um trabalha de uma forma. Eu sempre falo que o cliente não tem noção. O cliente chega para você no escritório, ele fala, Patrícia, eu não quero dividir, foi doado. Só que aí vai do advogado ter o conhecimento jurídico e falar, meu amigo, mas não estava bem meu pai. Sim, mas tinha interdição? Não, a interdição a gente fez 22 anos depois. Opa, 22 anos depois. Eu não faço, gente, eu não passo vergonha. Desculpa. Esse tipo de coisa que eu já não faço, tá? Ai, Patrícia, mas tem gente que fala, não, vai lá no que faz. Eu trabalhar no processo para chegar e tomar uma dessa ainda, tô fora. Para mim, uma questão pessoal minha, opinião minha, tá? Eu acho chato. Tô sendo bem honesta, porque não tem nexo aqui nisso daqui, entendeu? Não tem nexo. Aí, depois, o tribunal diz o seguinte, a condenação ao pagamento de aluguéis a título de indenização é legítima, à vista do entendimento pacificado no STJ, seja Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o uso exclusivo de um bem comum, ou seja, o bem é de duas pessoas aqui, por um dos ex-cônjuges, autoriza a indenização ao outro. Que é o que eu falei no caso dos irmãos. Que tem vídeo aqui no canal. Todo mundo, ai, que absurdo, eu não concordo. Que absurdo. Gente, entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. Sabe? Que assim, por isso que eu fiz o canal na lei só para discutir assunto jurídico. Porque o canal Patrícia Dyer, eu publicava também algumas questões jurídicas lá, e às vezes o pessoal vinha falar, e eu não queria ficar, sabe, falando, vai, Superior Tribunal de Justiça. Eu queria ficar, porque ia ficar cansativo, sabe? Às vezes eu respondia na medida do possível às pessoas, mas eu falei, não, vou fazer um canal jurídico, e aí eu vou falar, tá aqui. Beleza? Tá bom. Vamos agora em outra, deixa eu ver, gente. Gente, esse vídeo vai dar não sei quantas horas, hein? Não me xinguem, não. Eu tô aqui pra ensinar, né? Ensinar, auxiliar, tá bom? Outra decisão aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, abril de 2024, né? Um pouco mais antiga. Subrogação de valores auferidos por doação, incomunicabilidade, imóvel já doado aos filhos das partes. Vamos ver essa decisão. Deixa eu abrir aqui. Consoante, tá? Isso aqui, gente, esse comecinho eu não vou ler, tá? Porque aí é ônus de prova, eu já falei em vários vídeos aqui, mas eu quero fazer um vídeo só para falar dessa questão de ônus de prova, né? Fato impeditivo, modificativo, extintivo, constitutivo, eu quero explicar porque isso é importante. Isso é importante para a pessoa que vai entrar com uma ação, qualquer ação. Isso é importante para uma pessoa que vai fazer a defesa no processo, para ela entender como que funciona, como que está na lei. E o artigo 373 do CPC, que é Código de Processo Civil, ele fala sobre quem tem que provar, né? Sobre quem tem que provar, quem tem que se defender ali, qual que é o fato. Gente, é maravilhoso, tá? Mas vamos continuar aqui. Comunicam-se no regime de comunhão parcial os bens que sobrevierem aos companheiros, na constância da união estável. Isso daí a gente já sabe, a gente já leu no artigo. Excluindo-se da comunhão os bens que cada um possuir ao início da união.
Beleza, até aí tudo bem. E os que lhe sobrevierem na constância do relacionamento por doação ou sucessão, e os subrogados em seu lugar, ou seja, os que entrarem no lugar daquele que foi doado, substituindo o doado, a gente já viu, substituindo o que recebeu de herança, que é sucessão, a gente já viu lá atrás, aqui no comecinho da live, do vídeo, tá? A gente já viu isso daí. Assim como os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes aos dos companheiros, em subrogação dos bens particulares. Tendo havido demonstração a contento da aquisição do bem imóvel por subrogação de valores auferidos por doação, não há que se falar em comunicabilidade. Por que eu quis trazer isso? Porque aqui o que foi doado foi dinheiro, né? Ó. Tendo havido demonstração a contento da aquisição do bem imóvel, ou seja, que a compra dessa casa foi subrogação, ou seja, foi substituída, né, por um dinheiro que recebeu de uma doação. Então, eu recebi um dinheiro de uma doação, eu vou lá e compro uma casa. Essa casa, ela entrou no lugar do dinheiro, ela se transformou em dinheiro, mas o dinheiro foi doado. Então, não tem comunicabilidade. Né? E aqui não está nem exigindo a cláusula de incomunicabilidade, porque é regime de comunhão parcial de bens. Estão entendendo? Tá? É regime de comunhão parcial de bens, né? Então, o que é o subrogar? O dinheiro virou a casa. A casa entrou no lugar do dinheiro. O que foi doado foi o dinheiro. O dinheiro. A aquisição do bem imóvel da casa por subrogação, ou seja, no lugar do valor auferido, recebido por doação. Ficou claro? Tá? Gente, deixa os comentários aqui para mim, fala, nossa, Paty, meu Deus, como você explicou bem, né? Que aí dá um gás aqui na gente. Bom, vamos agora... num outro caso aqui de incomunicabilidade, gente, se não tiver a fim de assistir, tá? Que às vezes fica cansativo, coloca só no volume aí e vai fazendo as coisas na tua casa aí, adiantando. Mas eu acho que vale a pena se assistir, inclusive anotar, tá? Pega um caderninho aí, anota, que é importante pra você ficar ligeiro. Cláusula de incomunicabilidade, partilha de bens, divisão de bens, né? É uma decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Agravo interno, recurso especial, gente, agravo interno é um recurso dentro de outro recurso. Mais ou menos pra você entender. Uma decisão de 2018 é antiga? É, gente, me desculpa. É antiga, mas eu achei uma graça, por isso que eu tô trazendo aqui, tá? Vamos lá. No regime da comunhão parcial de bens, a cláusula de incomunicabilidade dos bens recebidos por doação por um dos cônjuges decorre da lei. Esse artigo aí, 1659, a gente já leu. Sendo desnecessária a inclusão dessa regra no contrato correspondente, né? Não precisa, tá falando, não precisa colocar incomunicabilidade, que é regime da comunhão parcial. Isso o STJ tá dizendo, não precisa, pra que fazer isso, né? Beleza. Aí depois, número 2, a comunicabilidade dos bens adquiridos na vigência do casamento celebrados sob o regime da comunhão parcial de bens tem por lógica a ideia de participação mútua na formação do patrimônio do casal. Parte desse pressuposto. Então, você está casado com uma pessoa, só você, né, às vezes se mata, trabalha, corre atrás, compra uma casa, e aí compra apartamento é você, compra casa é você, compra peru é você. Patrícia, mas eu vou dividir no divórcio. Sinto muito, gente. Sinto muito, tá na lei, ó. Tem por lógica, é o Superior Tribunal falando, não sou eu, gente. Não sou eu. Tem por lógica a ideia de participação mútua na formação. É uma questão lógica. Se é bem adquirido no regime durante o casamento, no regime da comunhão parcial de bens, é logicamente parte do pressuposto que é mútua a formação dos dois, tá? No caso de doação em dinheiro feita pelo genitor de um dos cônjuges, olha aí o caso do cliente. No caso de doação em dinheiro
feita pelo genitor, ou seja, pelo pai de um dos cônjuges da mulher para aquisição de imóvel, o documento particular para formalização do negócio jurídico não se caracteriza como instrumento substancial do ato, não é necessário. É isso que está dizendo. Admitindo-se que a transmissão seja comprovada por outros meios, em atenção ao princípio do que veda o enriquecimento sem causa. Não dá para você querer levar vantagem no imóvel que foi comprado com o dinheiro do pai da mulher, né, ou do marido, né, que será ex-esposa, ex-esposo. Não dá, enriquecimento sem causa é isso. Não rola, né? Você querer levar vantagem. Porque às vezes eu falo, acha que a minha opinião é errada, que, imagina, ela acha que sabe tudo. Não, tá aí, ó, STJ, não é questão de saber que eu acho tudo, entendeu? Tá aí, é isso. Bom, vamos lá, continuando. Hipótese em que o acordo, ou seja, a decisão recorrida, limitou-se a declarar não configurada a doação exclusivamente em razão de não ter sido ela formalizada por um instrumento particular, sem examinar as demais provas dos autos, que comprovariam ter sido o imóvel adquirido pelo pai e apenas registrado em nome da filha, tais como cheques dados em pagamento, declarações de vendedores e até mesmo o reconhecimento do ex-cônjuge. Então, o que está dizendo aqui? Que o juiz do tribunal, né, é um acordo, ou seja, antes de ir para o STJ, lá do tribunal, ele simplesmente disse que não havia uma cláusula de incomunicabilidade, né, que não havia ali um contrato formalizando, dizendo que aquele imóvel comprado em nome da filha, casada no regime de comunhão parcial de bens, seria fruto do dinheiro do pai, exclusivamente dinheiro do pai, né? Então, disse isso o tribunal. Aí, o que aconteceu? Entraram com recurso e foi para o STJ. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, falou o seguinte, falou, não, independentemente de ter esse documento ou não, você esqueceu o tribunal, você esqueceu de analisar as demais provas, como, por exemplo, aí começou a falar, cheques dados em pagamento, no nome do pai, declaração de vendedor, falando que realmente era o pai, mesmo estando no nome da filha, e o próprio ex-cônjuge reconheceu no processo. Nossa, mas o ex-cônjuge entra com a ação, querendo metade vai lá e reconhece? Gente, tem cada uma, olha, pois é, tá? Então, assim, rodou, entendeu? Mas, por isso que eu falo, é comunhão parcial de bens? Só que mesmo assim eu faço com cláusula de incomunicabilidade. Essa é a minha sugestão, porque aqui o processo teve que ir pro STJ para Brasília falar, opa, tribunal, você não analisou. Então, gente, e mesmo juntando cheque, declaração de vendedor, olha só, faltou juntar a mãe aqui, juntou tudo no processo. E mesmo assim o tribunal não reconheceu. Direito do tribunal também. Precisou entrar com recurso no STJ. Então, por isso que eu falo da necessidade da gente fazer a cláusula de incomunicabilidade. Parece que dói. Não dói, gente. Coloca. Para evitar isso daí. Ou vai querer levar o processo para Brasília. Vai demorar não sei quantos anos. Né? Facilita. E por último, tá terminando, gente. Tá terminando. Vamos para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que eu adoro, uma decisão antiga de julho de 2022, mas há que ser trazida aqui para vocês, tá? Sentença reformada, ou seja, decisão do juiz reformada pelo tribunal. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. A título oneroso ou eventual, sendo que os bens particulares adquiridos por cada cônjuge anterior ao casamento são incomunicáveis. A gente já viu isso. Nos termos de jurisprudência do STJ, imóvel cuja aquisição tenha causa anterior ao casamento, realizado sob o regime de comunhão parcial de bens, com transcrição no registro imobiliário, na constância deste, é incomunicável. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte,
que o imóvel que é comprado pelo João antes do João casar, mas que é registrado apenas depois do casamento, é incomunicável. Então, compra antes, mas vai registrar só depois do casamento. É incomunicável. É isso que está dizendo aqui, ó. Imóvel cuja aquisição tem a causa anterior ao casamento, realizado sob o regime da comunhão parcial de bens, com transcrição, ou seja, registro no registro imobiliário na constância do casamento, é incomunicável. Tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis trazer várias decisões aqui. Eu quis trazer a lei, porque é um assunto delicado. Chegou até mim, né? E eu acho que a gente tem que falar sobre isso. E eu gosto quando chega até mim essas questões, que eu falo, poxa, que legal, vou fazer um vídeo lá pro pessoal do canal, né? Vou alertar as pessoas. Porque às vezes você tá passando por uma situação dessa e você fala, caramba, você nem imaginava, né? E agora, Patrícia, mas e aí? Né? E agora, se já, sei lá, já tem, como é que a gente faz? Né? Eu não coloquei essa cláusula não, e agora? Aí você deixa o comentário ou me chama no direct do Instagram, ou me adiciona no WhatsApp, que aí eu posso te explicar o que a gente pode tentar fazer. Beleza? Gente, super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.